E aí, internet? Hoje a gente vai fazer um jogo muito divertido. Vai ser o jogo que a gente controla uma libélula e a gente tem que fazer ela se alimentar para ela ir crescendo de tamanho. E o jogo acaba quando ela chegar no tamanho máximo. E a gente vai aprender muita coisa nova. A gente vai aprender a recortar sons, a gente vai aprender o que são condicionais, que é uma das coisas mais importantes da programação. A gente vai aprender detecção de colisão e entre muitas outras coisas. Então fica aqui comigo que hoje você vai sair daqui com muito mais conhecimento. Para começar, você já sabe, entre em scratch.mit.edu, clique em criar novo projeto e apaga os atores que vêm junto com ele para a gente começar um projeto do zero. Então, para começar, a gente quer achar um cenário bem legal para nossa libélula viver. Tem um aqui que eu gosto muito, chama Jurássico. Aqui. A gente quer colocar nossa libélula aí. Então, eu vou clicar em selecionar um ator e eu vou procurar libélula. Sabe como que fala libélula em inglês? Dragonfly. É tipo mosca-dragão, mas eu acho libélula o nome mais elegante. Olha ela aqui, ó, no meio da nossa tela. A gente vai deixar ela bem pequenininha, porque ela vai começar com um tamanho pequeno. Então, eu já vou puxar um bloco de aparência aqui, ó. Quando começar o jogo, eu vou colocar o tamanho 25. E você lembra qual bloco de topete que faz para quando começar o jogo? Quando a bandeira verde for clicada. E a nossa libélula, ela vai rotacionar. E aí, lembra o que o Scratch precisa pra gente fazer um ator sempre ficar olhando pro lado certo? A gente vai selecionar ele todo aqui, ó, e eu vou girar ele pra direita. Se eu segurar o Shift, fica até mais fácil, porque ele sempre vai girar, ele vai travar nas posições retas. E eu vou colocar ele no centro da mirinha aqui, ó. Então, agora que a libélula tá olhando pra direita, eu consigo mexer na direção dela, ó, e ela acompanha certinho. E a gente já fez uma coisa antes, que é pra fazer sempre o nosso ator ficar olhando pro mouse o tempo todo. Então, eu vou vir aqui em sempre, porque eu quero que o tempo todo ele fique olhando pro mouse, e eu vou usar o bloco de movimento, aponte para ponteiro do mouse. Ó, ela tá olhando pra gente. Agora ela tem que andar pra frente. Lembra qual é o bloco que faz andar pra direção que o ator tá olhando? Mova tananã. Se eu colocar aqui, ó, mova 5 passos, olha ela aqui, ó, perseguindo meu mouse. Bonitinha. A gente vai corrigir esse bug da tremedeira aqui daqui a pouquinho. E uma libélula não é uma libélula se ela não fizer um barulhinho de helicóptero, né? Então eu vou vir aqui em sons dela, vou procurar um novo som, e tem um som que a gente vai pegar um pedacinho dele e vai fazer esse som virar um som de libélula. Olha que interessante que o Scratch deixa a gente fazer. Primeiro eu vou começar aqui, o som se chama Crank, C-R-A-N-K. Olha o som aqui, ó. É tipo uma manivela. E olha o que a gente vai fazer. Vou selecionar só essa parte aqui. Se eu der um play só nessa parte, vai ser só esse pedacinho. Eu vou clicar em copiar como novo e eu vou trocar o nome para asas. Vou aproveitar e apagar os outros aqui que eu não vou usar para ficar mais fácil. Então, ó, tem um pedacinho de som aqui. Eu vou vir aqui no movimento dela e vou trocar aqui, ó, troque o som asas. Vamos ver como é que fica. Só que ela tá muito alto o volume, então eu vou vir aqui nos sons, ó, e vou baixar um pouquinho mais baixo. Agora ela já tá com esse som aí de libélula batendo asas fortes. Vou trocar o nome dela aqui para libélula. E agora vamos fazer o alimento da libélula. Vou selecionar um ator aqui. Eu quero procurar uma mosquinha. Mas não tem nenhum ator aqui que é uma mosquinha pronta. Então olha o que eu vou pegar. Tem um ator que se chama Frog, que é um sapo. E olha o que ele tem aqui na fantasia dele. Uma mosca. Tcharam! Então eu vou apagar as fantasias dele. Vou deixar só uma. Vou apagar o sapo. E eu vou selecionar só a mosca. E eu vou colocar ela aqui na mirinha. Não pode se esquecer dele sempre travar a mosca no centro do ator. Ó a mosca aqui, ó. E a gente tem que fazer o código da mosca, certo? A gente já fez 1000 vezes aqui no Scratch aquele código que o ator fica andando pela tela e se rebatendo nos cantos, lembra? Vou fazer ele aqui pra mosca rapidinho. Deixa eu trocar o nome do ator aqui pra mosquinha. Quando a bandeira verde for clicada, a gente também vai ter o nosso bloco sempre e a gente vai ficar movendo pra frente. Mova 5 passos. Tá andando aqui, ó. Parou. Agora ela tem que rebater na borda quando ela voltar. Ela tá parando na parede. Então tem um outro bloquinho aqui, ó. Se tocar na borda, volte. Só que ela tá andando reto. para um lado e para o outro só. Vamos pegar a direção dela, ó, e virar um pouquinho na diagonal, assim, ela sempre vai bater e vai voltar. E agora, chegou a hora de você aprender um dos blocos mais importantes da programação inteira, tanto no Scratch quanto com outras linguagens de programação. Esse bloco é o C então. Eu não sei se você já percebeu, só que o Scratch, ele tem alguns bloquinhos com formato diferente. Olha eles aqui, ó. Eles são hexágonos. Sabe, um polígono de 6 lados? Tá vendo que eles têm uma pontinha? E aí eu tenho outros blocos que eles têm um encaixe
encaixe para esses blocos aqui. Tem um monte desses. E esses polígonos a gente chama de condições. É como se fosse uma frase, que ela pode ser verdade ou ela pode ser mentira. E aí, a gente precisa saber se a mosca encostou na libélula. Então, olha esse bloquinho aqui, ó. Vou achar um bloco de sensores e eu tenho um bloquinho chamado tocando em. E ele é um detector de mentira. Então, ó, eu tô aqui no ator da mosquinha, certo? Se eu trocar aqui para tocando em libélula, esse bloco aqui ele vai me dizer se é verdade ou se é mentira se eu estou tocando na libélula. Ó, acompanha aqui comigo. A mosca tá aqui e a libélula tá aqui do lado, ó. Elas não estão se encostando. Então, essa frase, ela é uma mentira. Se eu clicar aqui no detector de mentira, ó, falso. False é falso em inglês, ou seja, mentira, porque a mosca ela não tá encostando na libélula. Mas olha o que acontece se eu fizer assim, ó. O que você acha que vai aparecer quando eu clicar aqui? True. Sabe o que é true? É verdadeiro. É verdade que ele está tocando na libélula? Sim, ó. Tá um encostando no outro. Só que esse bloco sozinho, ele não faz nada. Ele só diz verdadeiro ou falso. Tem outros aqui, ó. Por exemplo, esse. A tecla espaço tá pressionada? Ó, vou clicar nele sem estar encostando na tecla espaço. Falso. Agora eu vou apertar a tecla espaço e vou clicar. Verdadeiro. Então a gente consegue detectar que coisas que podem estar acontecendo. Então acompanhe o meu pensamento aqui e a gente vai continuar. Agora tem uma coisa. Não se sinta incapaz, não sinta desânimo se você não conseguir entender isso de primeira. Eu não entendi isso de primeira também quando eu tava aprendendo e a gente vai fazer vários blocos desses. Então, se não ficou muito claro, você pode ou voltar o vídeo para ver de novo, ou você pode só continuar e a gente vai ver mais exemplos disso, tá? Então não se preocupa. Então a gente tem as nossas condições, são as nossas frases, né? Que elas podem ser verdade ou mentira. E aí eu tenho um bloco especial aqui, outro bloco especial, que é o se então. Olha esse bloco aqui. Ele parece com o sempre, não parece? Só que esse bloco, ele é como se fosse uma mamãe coruja. Então ela vai proteger os filhos das mentiras do mundo. A mamãe coruja, ela vai ter os bloquinhos dentro dela aqui, e esses bloquinhos, ela só vai rodar esses bloquinhos caso a condição seja verdade. Vamos fazer um outro teste aqui. Vamos procurar um bloco tocando em, e eu vou mudar aqui para libélula. Então olha que interessante. A mamãe coruja, ela tá abraçando os filhos aqui, ó. O filho vai ser, diga, estou na libélula. A minha mosquinha, ela tá tocando na libélula? Não tá. Então a mamãe coruja não vai rodar o bloquinho do filho dela. Então, ó, vou clicar aqui, ó. Não rodou, ela não disse estou na libélula. Agora, se eu clicar aqui, ó, joguei junto a mosquinha da libélula e eu clicar, estou na libélula. Então a mamãe coruja sabe que é verdade, ele está tocando na libélula, então ela chamou o filho dela, estou na libélula. Então, mais uma vez, não entendeu? Não tem problema, a gente vai ver isso mais vezes. Mas pense que o se, então, é o bloquinho mamãe coruja. Se for verdade, ele conta para os filhos. Se for mentira, os filhos não vão saber. E aí, no código da nossa mosquinha, eu quero saber se a mosquinha estiver encostando na libélula, ela tem que sumir, porque a libélula comeu a mosca. Então, eu vou usar o bloquinho de aparência aqui, ó, esconda. E eu vou jogar aqui dentro do C. Como é que tá aqui? Vou encostar nela. Bati na mosca. Tá vendo que a mosca sumiu? Então é como se a libélula tivesse mordido a mosca. Então esse é o nosso bloco mamãe coruja, é o bloco C, então. E aí agora, nosso jogo tá meio chato, né? Eu tenho uma libélula, eu comi a mosca uma vez e a mosca sumiu. Eu quero que tenha mais moscas. Então aqui a gente vai fazer um efeito para causar uma ilusão pro nosso jogador, como se tivesse várias moscas. Mas na verdade é a mesma mosca que ela vai sumir e reaparecer. Olha que interessante. Acabei de esconder a minha mosca, certo? Agora olha o que eu vou fazer. Eu vou esperar um segundo. Espera um segundo. E aí eu vou aparecer em outro lugar. E esse lugar é uma posição aleatória. Só para recapitular o que é aleatório, você lembra? Aleatório é o que a sorte vai dar pra gente. Quando você joga um dado, quando você tira para o ímpar, quando você vai ganhar um prêmio de um jogo e esse prêmio pode vir um item raro ou não, tudo isso é aleatório. E aí no nosso jogo, quando a mosca sumir, ela vai para uma posição aleatória da tela, que significa que ela vai para algum lugar da tela que a gente não sabe qual é, pode ser qualquer lugar. E aí quando ela for para a posição aleatória da tela, a gente vai mostrar. Mostre. Olha o efeito que causa. Eu tô andando aqui, ó. Ops, faltou uma coisa, né? Quando começar o jogo tem que mostrar também a mosquinha, pra ela sempre começar o jogo mostrando. Ó. Peguei,
Ó, apareceu outra mosca. Outra mosca. Na verdade, é a mesma mosca que ela aparece em outro lugar. E agora, se você lembrar da nossa última aula, a gente aprendeu que os atores, eles têm um grupo secreto que eles ficam online, um comunicando com o outro. Esse que é igual a um grupo de zap. E eles usam esse grupo para um ator poder saber o que tá acontecendo com o outro. Nesse nosso código aqui, ó, a gente tá no código da mosquinha. E a gente quer que quando a libélula coma a mosca, ela cresça de tamanho. Só que se eu tô no código da mosca, eu não consigo mexer na libélula. Então a mosca vai mandar uma mensagem no grupo de WhatsApp lá dos atores do Scratch e vai falar alimento. Aí, como a libélula vai ver que teve um alimento, e aí ela vai crescer de tamanho. É isso que a gente vai fazer, ó. Então, recapitulando como a gente faz para criar uma mensagem nova no Scratch. Aqui na mosquinha, quando ela esconder, eu vou criar uma nova mensagem aqui em eventos e eu vou colocar o transmita. E eu vou criar uma nova mensagem aqui, ó. Ela vai se chamar alimento. E a libélula tá de olho no grupo lá, ó. Quando ela vê a mensagem alimento, bloco de topete, quando eu receber alimento, aí o que ela vai fazer? Aumente no tamanho, ó, mude 10 no tamanho para ela crescer de lugar. E eu vou escolher um som de mordida. Mordida em inglês é bite, B-I-T-E. Vamos ver se esse barulho é bom. Aí, ó. Vou escrever aqui, ó, mordida. E aí no meu código, quando ela mudar 10 no tamanho, eu quero tocar o som mordida. Ó a libélula, ela tem que crescer do tamanho e fazer o barulho. Opa! Só que ela tá crescendo muito rápido. Deixa eu mudar em vez de 10, eu vou pôr pra mudar 5 no tamanho. E agora a libélula tem que chegar uma hora que ela para de comer, senão ela vai comer até explodir. E a gente vai usar o nosso bloquinho C, então, para saber se ela já comeu demais. Então, o nosso bloco C, então, lembra que a gente tem vários tipos de condições, né? São várias perguntinhas. Algumas delas são os operadores. E esses operadores, eles são mentiras e verdades matemáticas. Não sei se você lembra de maior e menor da escola. Quando tem esse sinal aqui, ó, a boquinha para a esquerda, significa que o da esquerda é maior. Se a boquinha tá para a direita, significa que o da direita é maior. E o igual você já sabe, né? Então, ó, vamos fazer alguns testes aqui só pra ver. 2 é maior que 1? Verdade ou mentira? É verdade, né? Então, ó, true, verdade. Agora, 2 é maior que 5? É verdade ou mentira? Mentira, né? Cliquei aqui, falso. Então, agora vamos ver o outro operador. 1 é menor do que 50? Ó a boquinha pro 50. Sim. Então, ó, verdadeiro. 52 é menor do que 50? Não. Falso. 50 é menor do que 50? Não, ele é igual, então falso também. E por último tem o de igual. 1 é igual a 50? Não. 50 é igual a 50? Sim. Então, esses aqui são operadores matemáticos. Eles vão dizer se é verdade ou mentira, alguma coisa relacionada a números. E o que a gente quer saber é se o tamanho já é grande demais. E aí a gente tem aqui em aparência um valor do tamanho. Olha ele aqui, ó. Tamanho da libélula. Tá vendo aqui, ó? Tamanho 30. Quando eu clicar aqui, ele tá escrito 30 nesse valor. Se eu mudar a libélula para 100... ele vai aqui falar tamanho 100. Então, olha aqui que interessante. Eu posso pegar esse valor, já que ele é redondinho, eu posso colocar aqui, ó. O tamanho da libélula é maior que 5? Isso é verdade ou é mentira? Verdade, porque o tamanho é 100. 100 é maior do que 5. Se o valor aqui for 50 e o tamanho for 25, a libélula tá pequena. Isso aqui é verdade ou é mentira? Mentira, porque o tamanho ainda não passou dos 50. Então a gente vai usar isso para saber se a libélula tá grandona, ó. Ela tá pequena. Falso. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dela. 50. Ainda falso, ó. Ela ainda tá pequena. Agora, se eu aumentar para 101, tá grandona. Aí, verdadeiro, ela cresceu. Então, essa condição vai dizer pra gente se a libélula tá grande demais. E agora a gente vai usar o bloquinho de mamãe coruja, que é o C, e aí ela vai falar, ó, os filhos desse bloco, que tiver aqui no meio, só vai rodar se o tamanho for maior que 100, se isso for verdade. Então, ó, quando tiver aqui, eu vou falar aparência, cresci demais, e eu vou usar um bloquinho de controle chamado pare todos, pra finalizar o nosso jogo, porque a nossa libélula cansou de crescer. Vamos ver como é que tá. Uma hora depois. Olha o tamanho. 2 horas depois. Parou. Só que ela não falou comi demais. Como a gente tá parando todos aqui, ele diz muito rápido e já para. Eu vou trocar aqui pra diga cresci demais por 2 segundos. Deixa eu colocar aqui, aumentar o tamanho rápido só pra eu testar melhor. 3 horas depois.
Cresci demais, ó. Ele fala e depois para. Agora chegou na hora da gente lapidar o nosso jogo, deixar ele um pouquinho mais polido. Primeiro bug é que a libélula, ela tá tremendinho quando ela encosta no mouse. Que quando ela chega perto do mouse, ela anda pra frente, aí o mouse tá pro outro lado, ela vira pro outro lado, e aí ela fica nessa de ir pra um lado e ir pro outro só pra tentar chegar no mouse. Pra resolver isso, a gente só quer que a libélula ande pra frente, caso ela ainda não esteja no mouse. Eu tenho um sensor aqui, chamado tocando em ponteiro do mouse, pra saber se a libélula ela já chegou no mouse ou ainda não. Então aqui tá falso, né, porque ela não tá encostando no mouse, mas se eu tiver com o mouse aqui em cima e esse código rodar, ele vai ter verdadeiro aqui. Então olha que interessante. Existe um outro bloco de operador, que ele é o bloco mentiroso. Ele pega uma verdade e ele transforma em mentira. Ou ele pega uma mentira e transforma em verdade. Olha esse daqui. Quando eu clico nesse bloco, ó, tocando em ponteiro do mouse, ele tá como falso. Se eu colocar isso dentro do bloco de inverter, tá vendo que ele tem o não aqui? Então ele vira verdade. Ele não tá tocando em ponteiro do mouse? É verdade, ó. O mouse tá aqui e a libélula tá lá do outro lado. Não tá. Então a gente vai pegar esse bloco não, vai inverter. E a gente vai colocar dentro do nosso bloquinho Mamãe Coruja. Então, ó, se não estiver encostando em ponteiro do mouse, tá vendo aqui que ele até formou uma frase que dá pra gente entender. Se não tocando em ponteiro do mouse, aí sim a gente vai fazer tudo isso. Então, ó, antes a gente sempre... A nossa libélula sempre ficava tocando o som asas, apontando pro mouse e movendo. Só que depois que ela chegava no mouse, ela ficava assim, ó. Então a gente vai adicionar esse bloquinho C para ela só andar quando ainda não estiver no mouse. Ó a diferença. Ó. Então ela chegou no mouse, ela tá parada. Agora, quando ela encosta no mouse, ela não anda mais e não buga. E mais uma vez, se você não entendeu o C e as condições por enquanto, não tem problema. A gente vai praticar muito isso aqui ainda, tá bom? E aí tem outro bugzinho que eu quero resolver, que esse daqui é um bug engraçado. A nossa mosca, ela tá sumindo mesmo quando encosta na asa da libélula. E a libélula, ela come com a boca, né? Ela é um animal. Então olha o que a gente vai fazer. A gente vai melhorar a detecção de colisão. Você já ouviu falar disso? Colisão é quando duas coisas encostam uma na outra. E a gente quer melhorar a colisão da boca da libélula com a mosquinha. Então, quando a libélula encostar na mosca, é pra mosca sumir. Mas tem que ser a boca da libélula, não a asa da libélula, né? E pra isso, a gente vai usar cores. Eu vou vir aqui no Scratch, ó, e eu vou escolher uma cor pra mim. Eu vou pegar aqui um baldinho e eu vou escolher uma cor, pode ser a cor vermelha, esse vermelho aqui, ó. E eu vou lembrar bem quais são os números da minha cor vermelha, ó. 100, 60, 100. Se eu esquecer, eu posso voltar aqui. E eu vou pintar a boquinha da libélula. Tá vendo agora que ela tá com a boca vermelha? No código da mosquinha, então aqui eu tô na libélula, eu vou vir no código da mosquinha, no código dela. E aí aqui, ó, eu tô perguntando se eu estou tocando na libélula, certo? Eu posso trocar isso daqui pra tocando na cor e eu escolher a cor que eu selecionei pra boquinha da minha libélula. Então vamos ver qual é a cor aqui, fantasia da libélula. Ó, o 100 e o 0 é a mesma coisa nesse caso, ó. Vou colocar 100, 60, 100. Vamos ver o que funciona. Então, vou colocar aqui, ó, 100, 60, 100. Só que aí é que tá. Tem outros lugares do mapa que podem ter essa cor. Às vezes a gente põe outro inimigo. Essa cor não é só da libélula. Então, a gente não pode simplesmente trocar isso daqui, o libélula pra cor. A gente vai usar um outro bloco, que é um outro operador, que a gente chama de operador lógico. E ele é um operador E. A gente só quer que a mosquinha esconda e apareça em outro lugar quando ele estiver tocando na libélula e, além disso, tem que estar tocando na boca da libélula. Tem que estar nessa cor. Ó, agora a asa não pega mais. Tem que ser certinho a boca. E agora, para deixar o nosso jogo um pouquinho mais interessante, eu vou duplicar essa mosquinha. Eu vou chamar de mosquinha 2. E aí, essa mosca, o que vai mudar? Eu vou mudar um pouquinho a direção dela. Eu vou deixar ela um pouco mais rápida. E eu vou trocar a fantasia dela. Ela vai ter uma asa roxa e ela vai ser amarela. Verdinha, vai, verde-limão. Agora, nosso jogo tem duas moscas. Ah, só que a minha libélula tá crescendo muito. Deixa eu voltar aqui o normal. Libélula mude 5 no tamanho. Vamos ver como é que ficou? Essa tá rápida.
E esse foi o nosso jogo de hoje. Se você tiver com qualquer bug, fica mais um pouquinho que a gente vai fazer a revisão anti-bugs. Mas antes disso, queria te lembrar que caso você tenha gostado do vídeo, curtir e se inscrever lá no YouTube ajuda muito, mesmo que você estiver no ensineumacriança.com.br. Queria lembrar que nós temos aulas online gratuitas, caso você queira, aulas ao vivo, também no ensineumacriança.com.br você encontra o link de cadastro lá. E no mais, correção anti-bugs. O nosso jogo tem um cenário, que é um cenário chamado Jurassic. E esse cenário tem 3 atores nele. O primeiro é a libélula e depois são 2 mosquinhas. A libélula, ela tem 2 blocos de código. O primeiro é quando começar o jogo. Quando começar o jogo, ela vai para o tamanho normal dela, tamanho pequeno, 25. E aí ela fica para sempre com o motorzinho ligado e se repetindo. Enquanto, se ela não tiver no mouse ainda, ou seja, o mouse está longe dela, ela vai tocar o som e andar para frente. Agora, se esse bloco for mentira, ou seja, se ela estiver tocando no mouse, ela vai parar. E mais uma vez, não entendeu o bloco C, então? De boa, a gente vai ver mais vezes depois. Na dúvida, volta o vídeo, tenta ver de novo, eu vou explicar com outras palavras nas próximas vezes que a gente vê. E aí a gente tem o bloco das mosquinhas, que os blocos são iguais, tá? A gente fez a mosquinha pegando a fantasia de sapo, aí a gente selecionou ela e colocou só ela e apagou o resto. E olha o que essa mosquinha faz. Quando começa o jogo, ela aparece e aí ela vai ficar repetindo para sempre o mesmo código, é o motorzinho da mosca. Ela vai andar para frente, se ela bater na borda, ela vai rebater. E aqui, esse bloco C, ele tá verificando se a mosquinha tá encostando na libélula e também tá na boca da libélula, que a boca da libélula tem essa cor aqui, ó. E a cor da libélula é 0 ou 100, né? O 0 e o 100 aqui é a mesma coisa. 0, 60, 100. E aí, caso ela esteja encostando na libélula, olha o que ela vai fazer. A mosquinha tá andando. Aí ela vai esconder, ela vai mandar no grupo do WhatsApp secreto dos atores falar pra libélula, ó, você se alimentou. E depois de 1 segundo, vai pra outro lugar da tela e aparece, como se ela fosse outra mosca que nasceu depois, que deu respawn depois. E a outra mosquinha, ela é igual, a gente duplicou. A gente só mudou a fantasia dela. E aí, na libélula, não se esquece que na fantasia dela, a gente girou ela pro lado e além disso a gente também pintou a boquinha dela dessa cor. E essa cor, ó, 0, 60, 100. É a mesma cor que tá no código das mosquinhas. Beleza? Muito obrigado por ter visto o material até aqui e até a próxima aula.